Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo. Pode chegar, pode ficar bastante à vontade, porque é hora de aprender, é hora de repensar aí a sua vida, as suas prioridades e colocar em ordem aquilo que Deus pede de você, aquilo que Ele espera de você. Mais saúde com certeza está nessa lista, então se você ficar com a gente, você vai aprender muito mais hoje. No programa Vida e Saúde dessa semana, a gente está falando de alguns problemas que são considerados maus do século. A gente falou já sobre obesidade, a gente falou já sobre o grande problema da depressão, que está com tendência de crescer ainda mais. E hoje a gente vai falar do diabetes, outro problema que merece a nossa atenção, e a gente vai tentar entender o que fazer com relação ao diabetes, tanto na questão da prevenção como também no tratamento e controle desse problema, dessa doença. No programa de hoje a gente vai acompanhar ainda uma receitinha toda saudável que o Felipe nos ensina, a abóbora cabotiã em fatias. Você vai descobrir uma maneira bem fácil e prática de usar essa delícia. E o quadro de hoje também é Vida e Saúde em Revista. Vai ter entrevista, vai ter bate-papo interessante por aqui e é sempre muito bom quando a gente recebe também a sua contribuição. Como? Através do nosso blog novotempo.com/vida e saúde ou através do Facebook. Você pode entrar lá, curtir, indicar para os seus amigos, dizer pra gente o que você gostaria de ver aqui no Vida e Saúde, copiar algumas receitinhas, participar de comentários, se inspirar em histórias de outros telespectadores que deixaram lá. Eu sempre falo, deixa sua foto, conta pra gente como é que tem sido a mudança aí na sua casa. E a gente tem algumas histórias bastante interessantes que de repente podem te ajudar a vencer algum mau hábito que está atrapalhando a sua vida. E também gosto de agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, que é onde a gente faz o programa Vida e Saúde. Olha só quanto verde a gente está rodeado aqui no nosso estúdio. É um espaço gostoso, é um espaço bem privilegiado, pertinho de São Paulo, onde você também pode conhecer diversas maneiras de abordagens de tratamentos naturais. Acesse lá vidanatural.org.br para conhecer um pouquinho mais da clínica. E agora nós vamos receber aqui o Dr. Cruxi, que é um dos médicos da Clínica Adventista Vida Natural, pode chegar, e o Dr. Marcelo, que são os nossos companheiros dessa semana. Muito obrigada por participarem. Tudo bem, Dr. Cruxi? Bem-vindo, viu? Obrigado. Pode se sentar, por favor. Dr. Marcelo. Bem, como vai? Prazer enorme recebê-lo. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Essa semana a gente está falando de problemas muito comuns para vocês aqui, infelizmente. Sim. E que merecem a nossa atenção. Problemas que podem ser evitados, que devem ser evitados. E o Dr. Marcelo terminou nossa conversa aqui ontem falando sobre depressão. Achei interessante, ele falou, olha, o mesmo processo de tratamento é o processo de prevenção. Usando, então, aplicando de fato os 8 remédios na vida, no cotidiano, na prática do dia a dia. Hoje o assunto é parecido com o de ontem na questão não dá para dizer que não são doenças infecciosas, mas são doenças que têm atingido cada vez mais pessoas. Olha só que dado interessante. Doenças não transmissíveis. Não transmissíveis, perdão. O diabetes afeta mais de 60%, não, perdão, ele afeta mais de 7 milhões de pessoas acima de 18 anos no Brasil e, olha só que interessante, quase 60% nem sabe que tem o problema. Mais da metade nem sabe que tem o problema. O diabetes entre os idosos também decorre do estilo de vida sedentário, uma vida inteira, e alterações do próprio envelhecimento do corpo. Quais são, na opinião de vocês, as causas para o aparecimento do diabetes? Bom, diabetes, quando a gente fala de diabetes, a gente está falando, na realidade a gente não fala de uma doença só. Sim. Porque o diabetes, ele pode, de forma genérica, você pode dividir ele em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então são duas doenças que têm comportamentos diferentes. Agora, quando a gente fala desse diabetes, que os casos estão aumentando cada vez mais, né, que cada vez um número maior de pessoas tem adoecido de diabetes, a gente está falando do diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele tem a ver com a resistência à insulina. E a resistência à insulina tem vários fatores, dentre eles o que a gente já falou essa semana, que exatamente a obesidade é um dos fatores muito importantes para se desenvolver a resistência à insulina e, consequentemente, o diabetes. Né? Dr. Cruxi, existem então esses dois tipos
E um tipo é mais considerado como um problema até hereditário, né? Agora, grande parte das pessoas vem desenvolvendo o diabetes decorrente do estilo de vida. A maioria das pessoas. O conceito de doença hereditária, ela perdeu a força nos últimos anos. Nós hoje sabemos que não existe assim uma transmissão genética direta. Existe uma transmissão de hábitos que os pais já têm, né? Hoje o que define isso é o que nós chamamos de epigenética, ou seja, as coisas que você faz que são passadas não no gene em si, né? Mas naquilo que é a repetição dos hábitos. Rodeia o gene, tá entendendo? Então nós podemos passar virtualmente os nossos hábitos para eles, tá entendendo? E naturalmente com isso eles já vão começar a sentir, né, os efeitos, né, embora não genéticos, mas chamados epigenéticos, e a partir daí eles vão ter mais facilidade, mas principalmente porque eles herdam no lar os mesmos hábitos dos pais, ou herdam, os pais passam os mesmos conceitos, a mesma alimentação, o que o pai não faz, o filho não faz, o que a mãe faz, e assim por diante, né? Então não é uma dieta, não é hoje tão assim importante a questão hereditária, genética, e sim o que você escolhe para a sua vida a partir do momento que você nasce ou quando você já tem mais consciência dos seus problemas. Mas eu queria esclarecer um pouquinho isso que o Dr. Cruz falou, que eu achei muito interessante sobre a epigenética, é que na realidade, esclarecer, não é só o ensinar maus hábitos, né, ou passar esses hábitos, mas é que mesmo que seu filho, se você tem maus hábitos, e mesmo que seu filho não seja criado por você, seja educado por uma outra família, ele vai trazer essa tendência a desenvolver maus hábitos. Essa tendência de maus hábitos, ela passa. E a epigenética explica como que acontece exatamente isso. Quer dizer, não está no gene, mas está na periferia, vamos dizer assim, do gene, mas isso é transmitido, né, dos pais para os filhos. E na realidade é nosso, quando nasce, a gente traz essa carga conosco. Não só a carga genética em si, dos nossos genes, mas também essas informações também, que antes a ciência desconhecia que isso era passado, vamos dizer assim, né? E na realidade eu acho interessante que a Ellen White ela fala exatamente sobre isso, diz que os maus hábitos eles podem passar para os filhos, e na realidade é dever nosso de cada um corrigir esses maus hábitos, quer dizer, lutar contra isso que foi transmitido por uma herança que não é bem genética, mas na realidade foi uma herança. Nós precisamos vencer esses maus hábitos. É nosso dever diante de Deus vencer esses maus hábitos. Isso já tem até, aproveitando aqui, isso biblicamente já está até codificado, né? Dá um exemplo para a gente, doutor. Quando você lê a lei de Deus, está escrito assim, que Deus visita a maldade dos pais, nos filhos, até a segunda e terceira geração. Né? Então, existe uma tendência, se as pessoas mudarem de hábitos, a terceira geração já está mais ou menos limpa de novo. Por quê? Como não é um problema genético e sim epigenético, esse é reversível. Olha que interessante. Entende? Você pode desfazer aquilo que... tanto é que há genes que realmente produzem algumas doenças, mas se a epigenética está bem, ele desliga aquele gene. Agora, se você não tem uma boa conduta de vida, bom estilo de vida, você não o desliga e ele se manifesta. Então, hoje nós sabemos que o que eu faço, está entendendo? Os meus hábitos vão passar para meus filhos e para os filhos deles, está entendendo? Até a terceira ou quarta geração. Se eles forem corrigindo, está entendendo? Eles zeram de novo. Ao mesmo tempo que Deus diz que Ele faz misericórdia em milhares, está entendendo? Aqueles que seguem, vamos dizer, um bom estilo de vida. Você vai ser saudável, seu filho vai ser saudável. Que bom, e assim, que bom na realidade, que não é proporcional, né? Na realidade é uma mensagem de esperança, né? Porque meu pai era diabético, minha mãe diabética, exemplo, né? Eles não eram diabéticos, mas se minha família tinha diabéticos, não necessariamente eu vou ter que carregar essa cruz de ser diabético, não. Se eu tenho hábitos saudáveis, se eu corrijo os maus hábitos que meus antepassados tiveram, então eu vou usufruir do benefício
desses bons hábitos. Agora, o diabético de antigamente é muito diferente do diabético de hoje. Eu me lembro que também em casos de família, da minha família, né, de pessoas que tinham diabetes, eles tinham um hábito alimentar diferenciado, comiam mais vezes ao dia, alguns tipos de alimentos, mas pouco se falava em mudança do estilo de vida, em atividade física. Hoje a gente sabe que se o diabético quiser controlar de verdade o problema da diabetes, ele vai ter que incorporar bons hábitos de alimentação, de atividade física, senão a doença não controla. Nós temos, vamos dizer assim, linhas já mais ou menos definidas dentro da área médica de como abordar isso, né? Predomina ainda a ideia de tem que controlar com remédios, tem que fazer isso, tomar insulina, Uma etc. doença para o resto da vida. Não tem jeito. Eu ainda predomina um pouco esse esquema. Mas hoje se fala em reverter, tá entendendo? Reverter o diabetes, fazendo a pessoa voltar novamente a ser praticamente normal, mas desde que ele faça aquilo que ele sempre deveria ter feito, né? Como ele disse, né? Se ele tivesse feito isso, nunca teria. Agora, se ele volta a fazer o que deveria ter sido feito, se o camarada já não está lá na frente, já todo cheio de problemas, né, decorrente do diabetes, ele pode sim viver uma vida razoavelmente normal, sem precisar estar fazendo grandes... E talvez nem chega a depender de muita medicação ou até, quem sabe, insulina, né? Porque nós estamos falando do tipo 2, né? O tipo 1, ele já tem uns problemas um pouquinho mais sérios no pâncreas, que é mais difícil dizer que ele vai reverter. Mas os casos mesmo aqui de tipo 1, que são dependentes de insulina, quando eles vêm para cá e eles aderem a um estilo de vida, você pode reduzir pela metade, né? Se ele tomar umas 50 unidades, ele sai daqui tomando 25, 20, Uau. É possível. Né? Agora, eu não diria que ele não precisa nunca mais usar isso. Seria um milagre que não está na nossa, vamos dizer assim, alçada aqui, mas a possibilidade existe. E os tipo 2, que realmente estão mais por questões metabólicas, por excesso de peso, por falta de atividade física, os mesmos problemas da obesidade, né? Então, esses sim, eles podem falar, pode-se falar hoje em reversão. A gente não diz cura, porque se um dia ele desandar a fazer tudo de novo, né, lá o problema vai subir de novo, entende? Agora, um dado bem interessante que a gente leu aqui no comecinho da nossa entrevista é que cerca de 60% das pessoas que têm diabetes nem sabem. O que pode fazer a gente prestar atenção ou ficar esperto com relação ao aparecimento da doença? Que sintomas, doutor Marcelo, são os mais clássicos? Olha, sintomas para diabetes... A diabetes só vai apresentar sintomas quando ela já tem um nível de glicemia, a taxa de açúcar no sangue está muito alta. É uma doença acima de silenciosa, 200. por isso esse número? Isso, é uma doença silenciosa, é como a hipertensão também. Mas hoje, com o avanço tecnológico, hoje você tem disponível aqueles aparelhos de glicemia capilar, né, que você faz um furinho no dedo e a gente consegue dosar ali a taxa de açúcar. Então, existe uma certa facilidade de você fazer diagnóstico. Não dá para a gente esperar sintoma de diabetes. Porque o sintoma do diabetes, você vai estar com uma glicemia de 300, né, ou 400. Acontece de a gente encontrar pessoas no consultório que chegam com sintomas, que é ele com muita sede, come bastante, mas está perdendo peso, urina muito. Né? Então, são os sintomas que o diabetes, nessa fase de descompensação, apresenta. Mas ele pode apresentar antes, ele pode apresentar tonturas, ele pode apresentar, muitas vezes, uma queda no rendimento, né? Porque, lógico, se tem pouca insulina ou se a insulina você não está conseguindo aproveitar bem a glicose, então, logicamente, seu rendimento cai. Né? Mas o ideal é você fazer exames rotineiros e você faz, hoje em dia, se faz a glicemia de jejum e houve uma queda dos níveis que se considerava antes diagnóstico para, por exemplo, intolerância a carboidrato e também o diabetes em si. Porque para chegar no diabetes, hoje a ciência entende que existem fases, né? Então você sai da normalidade e você entra numa intolerância a carboidrato, que eles chamam de pré-diabetes, e finalmente você chega lá no diabetes. Então hoje o olhar está sendo voltado, né, de forma bem atenta exatamente para essa fase do pré-diabetes. Quando a glicemia ela já está acima de 100, mas ainda ela não é diagnóstico de diabetes, ela está abaixo de 126. Então você tem uma fase onde a pessoa está caminhando para o diabetes. É a melhor fase
para você mudar de vida. Você não precisa usar medicação, só mudando os seus hábitos, mudando a sua alimentação, fazendo atividade física, reduzindo o peso. Então isso vai corrigir esse problema e você vai viver bem. Agora, se deixa a coisa avançar, então acaba virando e você acaba chegando no estado de diabetes. Aí a coisa já é mais difícil de se lidar. Então, para aconselhar, o que fazer para prevenir o diabetes? Né? Assim, não para detectar precocemente, que a gente chama de prevenção secundária, né? Então, fazer exames de rotina, periódicos, onde você tem a glicemia de jejum. Existem também os fatores de risco que, por exemplo, o aumento de peso está muito associado também com diabetes. Então, sim, eu ia complementando isso aí. Isso aí, naturalmente, são os métodos diagnósticos que nós temos a nível ele tem que procurar um médico para ver tudo isso daqui. Agora, eu acho assim, relativamente desnecessário uma pessoa precisar estar fazendo esses exames, está entendendo? Para ver se ele é ou não é. Por quê? Qual é o melhor, vamos dizer assim, índice de que você é um candidato a ser diabético? Não é esperar para ver se fica, porque se fica já é, está entendendo? Hoje tem esse negócio, não, você vai fazendo suas prevenções e tal, não tem nada, tá bom, pode continuar a tua vida com o jeito que está. Até que um dia ele tenha. Ele já tem, tá entendendo? O ideal é isso, não chegar a esse ponto nunca. Agora, como é possível isso? É só olhar os hábitos da pessoa. Um camarada que não faz exercício, o cara que come de tudo, tá entendendo? Está obeso, né? Tem uma certa idade, esse é o diagnóstico que eu vou fazer para ele, vou dizer, meu cara, você tem toda a chance de ser... Se você não tem, você já está quase lá. Você está a caminho, está entendendo? Porque ele está destruindo a sua capacidade de enfrentar todos esses problemas. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter. Eu diria o seguinte, se ele tivesse tempo suficiente, todos virariam diabéticos. Né? Assim como um patologista uma vez falou, que todo o fumante um dia vai ter câncer, se ele tiver tempo para chegar lá. Porque o corpo é assim, o corpo não está programado para esse tipo de vida. Então é só olhar o tipo de vida que ele tem, tá entendendo? E eu não preciso muitas vezes, nem fazer exame de sangue, tá entendendo? Não assim, que eu não preciso, mas olhando para ele... Eu entendi o que o senhor eu olho quis para dizer. ele e eu digo, olha, você provavelmente, ou eu penso, né? Você provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter isso. Então, o que você deve fazer? Não esperar até chegar lá. Mude já. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois do intervalo. Acho que o Dr. Marcelo também ia terminar aqui a linha de raciocínio, porque a gente quer falar então como é que deve ser feito, como é que é a abordagem aqui da clínica para um diabético que chega aqui para fazer o tratamento. Já, logo depois do intervalo. Vida e Saúde está de volta. O assunto de hoje do quadro No Plantão é diabetes. E você sabe, a gente estava aqui conversando com os especialistas. O Dr. Marcelo e o Dr. Cruz concordam. Prevenir é a melhor coisa. Antes de chegar lá, se você puder evitar, é a melhor coisa. Agora é o seguinte, eu sempre falo aqui da clínica, quando eu abro o programa, eu falo desse lugar maravilhoso. Eu já vi transformações, eu já vi um caso de uma paciente que chegou aqui tomando X ampolas de insulina e ela em 21 dias reduziu para menos da metade até. Ela não conseguia subir na maca para fazer massagem, ela não conseguia dar uma volta nesse lago aqui e ela estava feliz da vida, radiante, porque ela alcançou esses objetivos no final desse prazo de tratamento. Agora, que milagre é feito aqui na clínica? Qual é a abordagem que vocês adotam quando um paciente chega aqui com um diagnóstico de diabetes, doutor? Bom, tudo isso que nós comentamos, né, o que pode estar levando a pessoa é a mesma coisa que ele vai ter que fazer para reverter o processo, né? Aquilo já foi dito aqui. O que previne também é o que ajuda a curar, tá? São duas coisas. Por isso que nós falamos dos remédios. Quando a gente fala, os remédios da natureza, os remédios de Deus. Então, por que eles são remédio? Se é para prevenir, não precisa ser remédio. Mas eles também são considerados remédios. Ou seja, eles previnem, mas você pode tratá-los, né? Principalmente se você não viveu dessa forma, né? Aliás, quanto menos a pessoa vive esses princípios, mais facilmente nós conseguimos ajudá-los, porque o contraste entre o que ele faz e o que nós fazemos aqui faz uma mudança radical no sistema dele
E isso se traduz em resultados relativamente rápidos, né? Às vezes o quê? Umas 2 semanas, né? Então, isso que eu queria perguntar, porque às vezes o paciente já vem de um tratamento até de uma vida, tomando insulina já, ou orientado pelo médico a comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. E aí chega aqui na clínica, vocês vão orientar algumas pequenas mudanças e metas também. Como é que é a resposta desse paciente logo no início, doutor Marcelo? Ele sempre bota fé ou ele às vezes vai meio com resistência e depois ele engata? Não, normalmente quando eles nos procuram é porque eles entendem que eles precisam fazer essas mudanças na vida, né? E aqui é um ambiente que proporciona isso. E às vezes até eles lamentam quando vão saindo, né? Ah, estou indo embora do paraíso, como é que eu vou fazer isso, né? Lá onde eu moro, etc, né? Mas na realidade o propósito da clínica é mostrar para eles que é possível. A doença deles não é uma doença sem solução, mas só que eles não conseguem, é impossível onde eles estão, como eles estão, com a influência que eles têm lá. Mas quando chegam aqui, se libertam daquelas influências, do local onde moram, etc., da vida, e se colocam num novo estilo de vida, um estilo de vida que a gente programa para eles, hora para exercitar, tipo de alimentação, né, o uso da água e etc., mais as terapias que temos aqui, a parte de hidroterapia. Então, quando a gente dá essa oportunidade para eles e coloca esse estilo de vida para eles, e eles experimentam isso, a gente colhe os resultados e eles colhem os resultados. E para nós, assim, a mensagem mais importante é que eles entendem que é possível, sim. Eles conseguem entender que é possível melhorar, controlar a glicemia, reduzir a quantidade de medicação. Às vezes, até quem usa medicação via oral, às vezes consegue até ficar sem medicação via oral, dependendo das medicações que usa. Então, isso é muito importante e eles terem essa experiência. E isso faz com que eles se sintam motivados a continuar isso em casa. À medida em que você tem consciência, né, de como os processos acontecem, né, dentro daquilo que naturalmente uma pessoa que não está lidando com esses assuntos todo dia, mas explicando da forma que uma pessoa que não conhece entenda, é muito melhor, tá entendendo? Eles começam a se autoavaliar, né? Então, o paciente que realmente melhora é aquele que participa do processo, não aquele que, como eu falei já numa outra ocasião aí, de que ele quer espera que tudo, venha. Vocês que me curem. Não, peraí, a coisa não é assim, né? Ninguém consegue curar ninguém, tá entendendo? Se a pessoa não assume a sua responsabilidade. E senão ele vai ficar dependente de remédios, disso e daquilo por esta vida. Agora, nós aqui queremos dar uma oportunidade para as pessoas que realmente desejam fazer mais pela sua saúde, entender o processo e participar do processo, e aí a gente coloca todo o nosso sistema à disposição deles, né? A gente faz palestras, entrevistas na chegada com o nutricionista, é tudo na direção de mostrar para ele como é que o organismo dele funciona e o que ele tem que fazer, o que ele pode esperar e assim por diante. Então, essa maneira é fácil, um período de 1 semana, muitas pessoas, só pode ficar 1 semana aqui, ele já sai aqui pelo menos com a direção para tomar para seguir em frente. Doutor Marcelo, nem todo mundo vai ter a chance de vir para esse lugar maravilhoso, para esse paraíso, como você diz aqui, parafraseando um dos pacientes aqui da clínica. Quem está assistindo a gente agora, o que dá para fazer em casa? Tanto para tratar o diabetes, e muitas vezes já está desacreditado porque já deixou de fazer atividade, não funcionou. O que eu em casa posso fazer para assumir o controle do diabetes e controlar realmente essa doença? Olha, diabetes depende muito, né, de cada caso especificamente, mas em linhas gerais. O diabético, ele precisa conhecer a sua doença, ele precisa conhecer a sua doença, ele precisa ler sobre sua doença. O conhecimento, o nível intelectual, ele vai ter uma influência muito importante no tratamento, né? Então, ler a respeito do assunto, assistir programas como a gente está hoje, né, disponibilizando para vocês, e pesquisar a respeito do assunto é muito importante para se entender o que realmente acontece. Então, primeiro, tendo esse conhecimento, então você pode começar a praticar. O exercício físico, eu diria que é o remédio mais importante no controle do diabetes, né? O mais importante.
Existem até estudos mostrando que o efeito do exercício físico em reduzir a glicemia é tão bom ou até melhor do que da medicação em si. Olha só! Então, praticar atividade física é um excelente começo. Mesmo que seja uma caminhada leve no começo, mesmo que seja andar metade do quarteirão, voltar, já vai fazer um efeito. Hoje em dia é obrigatório o diabético fazer atividade física. Né? Legal. Então é algo que é obrigatório. Fazer atividade física, então, é fundamental. Mesmo, é lógico que o mais indicado é a caminhada. Que tem menos risco para ele, né? E tem uma série de orientações que se dá que o diabético pode ter problemas de neuropatia e tal, então tem alguns cuidados que tem que se ter. E outro ponto também importante é a alimentação. Então, nós sugerimos, não só para o controle do diabetes, mas para a prevenção de outras doenças cardiovasculares, por causa das gorduras e etc., que a alimentação, que é o que nós preconizamos aqui na clínica, a alimentação vegetariana é a alimentação que vai te fornecer os nutrientes e vai te proporcionar um melhor controle metabólico. É lógico que para fazer isso você vai precisar de ajuda de um profissional que... Do Felipe Biasi aqui do Vida e Saúde, das as receitas etc. do Vida e Saúde. Então, começar a trocar esses alimentos de origem animal por alimentos vegetais e outro passo importante é eliminar os alimentos refinados. Então, os refinados têm que sair do cardápio e entram os integrais. Nada de branco, nada de arroz branco, nada de pão branco, mesmo que seja diet, porque tem aquela história, né? Agora tem panetone diet, então a pessoa acaba se escorando no diet, mas esquece que é um produto refinado, é branco. Exatamente. Então, essas mudanças são fundamentais. Dieta, exercício físico é por onde vai qualquer diabético vai ter que começar nesse caminho aí. Tá certo. Gente, quero agradecer a participação de vocês no Vida e Saúde hoje e amanhã posso contar com vocês de novo, então, para a gente discutir mais um tema importante do dia a dia aqui da clínica, da experiência de trabalho de vocês. Obrigada por hoje, viu? Fique agora com Dica Vida e Saúde, depois do intervalo você volta aqui com... vai ter entrevista antes do intervalo e depois só a culinária. Estou empolgada para a culinária de hoje, que é já também, mas fique agora com Dica Vida e Saúde. Não guarde mágoas, faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso, valorize o seu próximo, ame, perdoe. Muito bem, agora é momento de entrevista aqui no programa Vida e Saúde. Você que nos acompanhou já segunda, terça-feira, já conheceu a doutora Silmara, que é psicóloga. Silmara Helena, obrigada pela participação novamente aqui. E ontem a gente parou nossa conversa justamente na questão, a gente estava tentando aqui definir alguns pilares ou características muito fortes e marcantes de quem é resiliente. Antes de continuar a nossa lista, doutora, acho que era bom a gente reafirmar o termo resiliente. O que é ser resiliente? Por que é importante buscarmos a resiliência? Tudo bem, o resiliente é aquele indivíduo que passa por situações, como eu já falei a semana toda, né, os outros dias, passa por situações adversas, situações que trazem dor, tristeza, são situações difíceis no dia a dia, mas se superam, eles saem dessa situação transformados, né? Saem melhor do que entraram. Isso é o resiliente. Tá. A gente falou ontem um pouquinho sobre uma característica muito forte do resiliente, que é a administração de emoções. Ele sente, mas ele consegue controlar as suas emoções. E, em seguida, ele controla também os seus impulsos. Correto. Aquilo que ele faz. Se ele controla a emoção, ele controla o impulso. Se ele controla o impulso, ele controla a emoção. E se ele é mais assertivo nas suas atitudes. Ótimo. Depois nós falamos também do otimismo, da importância de se procurar, mesmo diante de uma situação caótica, um ponto de crescimento, um ponto de aproveitamento dessa situação. Agora a gente vai entrar na análise do ambiente. O que significa isso? O resiliente, ele consegue olhar o que os outros não veem? O resiliente não é que ele consegue olhar o que os outros não veem, mas ele consegue observar o ambiente onde ele está e captar algumas informações, né, nos gestos, nos tipos de personalidade das pessoas nos traços, né, de personalidade. Certo. Os traços de personalidade das pessoas que ele convive no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, nessa situação, ele usa em benefício próprio. Se existe lá, no meio que ele trabalha, por exemplo, uma pessoa que é muito fofoqueira, que, né, sai falando muito das pessoas, ou se existe uma pessoa que
finge ser o que não é, enfim. Né? Nos ambientes nós temos todos os traços de personalidade, todos os tipos de pessoas. Né? Então, esse indivíduo que tem essa capacidade, esse olhar diferenciado, ele usa benefício próprio. Então, ele também é assertivo nas suas ações, porque ele se precavê, ele se previne de algumas coisas, né? Então, isso faz bem para ele. A próxima característica que a gente gostaria de analisar aqui, doutora, é que o resiliente também é empático. O que significa eles ter empatia? Muito bem, o termo empatia é um termo muito usado e que é conhecido como se colocar no lugar do outro. Mas para a psicologia vai um pouco além, né? É você sentir o que o outro sente, compreender as emoções e o sentimento do outro. Então é um pouquinho além de se colocar no lugar de, né? É sentir o que o outro sente. Então, o empático tem que se conhecer também, conhecer os seus próprios sentimentos, se entender, porque aí com esse olhar ele vai conseguir entender o outro. E ele não toma decisões baseadas só nos próprios, no benefício próprio, ele vai pensar no conjunto. Exatamente, ele não é um ser egoísta. E a última capacidade, eu tenho certeza que existem outras qualidades ou características do resiliente, mas a autoeficácia, o que significa? A gente acabou de dizer que ele não é egoísta. O que é autoeficácia? A autoeficácia é diferente de egoísmo, né? Uma pessoa que ela se considera uma pessoa capaz de sair dos seus próprios problemas. Então não tem a ver com egoísmo mesmo, mas é uma pessoa que tem uma autoafirmação. Ela consegue entender que nela mesma ela encontra poder, capacidade de resolver a situação. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que é bem interessante. Sim. Né? O alcoólico. Então, existem situações de alcoólicos que buscam sair dessa situação do vício, que é difícil, né? Porque um vício não é fácil de trabalhar com vício, então é difícil mesmo, mas existem pessoas que conseguem superar isso, conseguem sair do vício, porque ele é autoeficaz. Ele tem autoeficácia. Ele acredita que ele vai dar conta. Exatamente. E aí, ele acreditando nisso, ele não trabalha para dar conta. Ele trabalha para isso, ele não toma o primeiro gole. Certo. E aí isso dá certo. Né? Então, essa é a diferença de pessoas, às vezes, que lutam e não conseguem para outras que lutam e saem da situação, conseguem ser resilientes. Agora, qual é a diferença de uma pessoa que parece que, vamos dizer, duas pessoas enfrentando doenças terminais ou doenças que são terríveis, como o câncer, enfrentam a mesma doença e uma se dá bem e a outra parece que se entrega para a doença. A gente não pode nem julgar, né? Mas uma parece que não vai tão bem e não desenvolve bem, não passa pelo período de tratamento tão bem quanto a outra. Qual é a diferença? Por que o resiliente, o que motiva o resiliente? Então, na verdade, nesses contextos, há de se entender também todo o contexto de história de vida de cada um. Porque também temos que considerar isso. Claro. Né? Porque cada indivíduo, às vezes, foi criado de uma forma que, igual você falou há pouco, né? no outro programa, na verdade, nós falamos sobre isso. Que, às vezes, a pessoa, na infância, não consegue ter uma família, não está dentro de um contexto... Não teve uma boa referência, não foi preparado para isso. Elaborado, exatamente. Vive já num ambiente precário, um ambiente com falta de cultura, às vezes. Nem sempre a cultura favorece. Favorece, exatamente. Então, dentro desse contexto, o indivíduo, nós temos que trabalhar isso, temos que entender e compreender. Porque o resiliente, ele é um ser que às vezes vem preparado lá de trás. Mas nem sempre, como eu já falei também em outras situações, ele aprende. Então, esse indivíduo que passa por uma situação igual ao outro e não consegue se encontrar, é porque não está fortalecido emocionalmente, não encontrou isso na vida. E esses pilares do dia a dia, eles vão sendo fortalecidos com as pequenas situações de frustração da vivência do dia a dia, para que quando ocorra uma crise maior, como um luto, como uma perda significativa, ele realmente esteja fortificado. É dessa força que você está falando. É dessa força que eu estou falando, uma separação, enfim, tantas situações na vida. É dessa força que eu estou falando. Mas às vezes no dia a dia é que passando por essas situações pequenas que nós aprendemos a nos fortalecer para as mais sérias, para
né, para as maiores, como podemos dizer. A impressão de que a gente tem é que o resiliente, ele passa pelo processo de dor, de perda, seja lá qual for a situação traumática, mas ele parece ser feliz. Exatamente. Será que a gente tem um gene ou alguma coisa dentro da gente que realmente nos faça buscar essa felicidade a qualquer custo? Foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque existem pesquisas dentro da psicologia positiva, que é essa nova abordagem, que está se pesquisando muito sobre a felicidade, porque essa é a proposta, né, da psicologia positiva. E dentro dessa linha, existe uma pesquisa que foi descoberta, que foi divulgada lá em Londres e foi feita com pessoas dos Estados Unidos. Eu tenho aqui o Journal of Human Genetics. Isso. Eu acho que foi esse Foi publicado, exatamente. Então, essa pesquisa que foi publicada nesse jornal, ela diz o quê? Que existe um gene da felicidade, que foi descoberto isso, que é um gene que está ligado à liberação e à reciclagem da serotonina, que é uma substância que nós temos, que é a substância do bem-estar. Exatamente. Então, olha como isso é importante de saber. Então, é uma notícia interessantíssima, porque tem um gene, então, que é o 5-HTT. É um gene ligado à felicidade, é um gene da felicidade. Que te impulsiona para isso. Que te impulsiona. Mas aí, como que isso funciona? Né? Porque 50%, então, nós somos a genética. Né? Existe aí essa genética, porque como que isso funciona? Existe uma variante desse gene. Todos nós temos. Só que nós temos, às vezes, uma variante com 2 alelos longos, ou 2 alelos curtos, ou um de cada. E aí que está na pesquisa o diferencial. Os indivíduos que têm os 2 alelos longos, dessa variante do gene 5-HTT... O gene da felicidade, ele é mais feliz que o outro. Mas nós não estamos falando em infelicidade, né? Então, nós estamos falando de felicidade. Todos nós temos o gene da felicidade. Não é que um indivíduo é infeliz por não ter, ou por ter os 2 alelos dessa variante curta. Ele não é infeliz. Tá? O outro é mais feliz. Certo. Então, olha que informação importante que nós temos agora. Só que, e os outros 50%? Então, como que funciona isso? Né? Então, funciona assim, essa psicologia positiva, hoje já também fez as pesquisas e hoje se descobriu que 10% desses 50% restantes, 10% nós encontramos nas circunstâncias do dia a dia. Mas não controláveis. Por exemplo, eu fui num shopping e aí, uma promoção dessas, eu fui contemplada com 100 mil reais de compras num supermercado, uma rede de supermercado grande. Né? Ou ganhei um carro zero. Felicidade. Felicidade. Então, isso é uma felicidade. Então, 10% da nossa felicidade... Depende disso. Depende disso. Né? De situações... Desses eventos que realmente favorecem, promovem felicidade. Isso, e não controláveis. Agora, e os outros 40%? Os outros 40% cabe às nossas atitudes, às nossas escolhas. Olha só, gente, olha, amanhã a gente vai aprofundar mais nessa questão, como você pode escolher ser feliz. Então, você já aprendeu a ser resiliente, você aprendeu que você pode ser treinado para isso, que você pode adquirir essa capacidade, mas ser feliz. Deus já colocou isso em você, mas Ele quer que você também trabalhe pela sua felicidade. Amanhã, viu, doutora? A gente quer muito saber desse assunto. Vamos agora para o intervalo. Na volta você confere receita. A Felipe vai nos ensinar abóbora fatiada. Receita fácil e bem gostosa aqui no Vida e Saúde. Chegou a hora da culinária do programa Vida e Saúde. Hoje o Felipe traz pra gente uma das receitas que mais acontecem aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Todo dia tem abóbora. Todo dia tem abóbora. Se não é de um jeito, é de outro, mas tem abóbora. A abóbora é muito importante, ela ajuda a saciar a fome, ela é rica em ferro, em beta-caroteno. Perfeito. E ela é muito agradável. Sim, e pouquíssima caloria. Então ela é... Por isso que tem todo dia aqui? Por isso tem todo dia aqui. Então, olha... E sempre alguém de regiminho aqui, né? Sempre, assim, é difícil escapar, mas olha... Você imagina, a cabotiá ela dá pra fazer purê, dá pra fazer fatiada, recheada, dá pra fazer com temperos, dá pra fazer com tudo. Escondidinho. Escondidinho. Então é uma opção. Sopa. É uma opção de prato, assim, fantástico. Mas essa ao forno que você tá propondo pra gente hoje, ela é pra comer em que momento?
Olha, ela pode Como ser salada? como salada, por exemplo, tanto no almoço como um prato principal também. Eu conheço bastante gente que já tenta dieta há algum tempo e na hora do almoço fica somente com a abóbora. Porque eu não aconselharia, claro. Mas por um período reduzido de tempo, né, Felipe? Perfeitamente, seria ótimo. Ela cabe muito bem, caloria baixa, rica em nutrientes. Outra coisa boa é no jantar. Quem sabe você pode fazer ela assim no almoço, amassar e fazer uma sopinha pra noite. Que sobrar, faz uma sopinha. Olha que delícia. Ó, a abóbora é super saudável. As crianças amam a abóbora. Se a gente costuma desde pequenininho, né? Criança pequenininha ama a abóbora. E aí não pode parar de dar, porque criança maiorzinha já vai querer começar a deixar de lado. Não pode. A abóbora ao forno é uma excelente pedida. Eu amo abóbora, então vou curtir muito essa receita. Fala, chefe, o que você vai usar? De ingredientes, coisas simples e maravilhosas. Dá uma olhada. A cabotiá por inteira. A gente já vai ensinar a cortar e fatiar ela. Cabotiá também é conhecido como abóbora japonesa. Perfeito, isso mesmo. Não é abóbora para doce, tá, gente? É abóbora pra gente fazer sempre o salgado. Não é abóbora também aquela moranga para fazer recheada. Não é a moranga para fazer recheado também. É tá bom. Cabotiá ou a japonesa. Tá bom. Maravilha. Vou usar um dente de alho, além da cabotiá. Vou usar o sal marinho, cebola de meia a uma inteira, dependendo do tamanho da sua cebola, que seja média, por favor. E alguns temperos, como tomilho, alecrim e louro. Fica a sua escolha. Fica a sua escolha. O que você mais gosta, você pode usar. Eu gosto de usar o azeite, ok? Uma forma convencional de casa para o forno. Você pode cobrir com papel alumínio ou não, fica aí a seu critério. Tá bom. Você vai acompanhar o passo a passo dessa receita que parece ser simples e muito saborosa, muito deliciosa. Mas agora é hora de Vida e Saúde em Revista com os nossos amigos lá da Casa Publicadora Brasileira. Com vocês, gente! Olá, Teru! Olá para você que acompanha o programa Vida e Saúde. Estamos aqui mais uma vez, o Michelson e eu. Somos editores da revista Vida e Saúde, a irmã mais velha do programa Vida e Saúde. Bem, na edição de junho a gente já trouxe aí alguns assuntos importantes, como a relação da espiritualidade e o nosso bem-estar. Falamos também sobre o futuro do combate ao câncer, né? Como lidar com esse desafio que está aí o tempo todo. E agora, né, Michelson, eu não sei se você se lembra, mas a gente agora com o nosso site, acesse aí, tá? revistavidesaude.com.br, muita coisa boa lá para você. A gente acaba fazendo pesquisas e eu acabei chegando numa propaganda de uma pílula da inteligência. E aí isso gerou chamou a nossa atenção e gerou uma pauta. Fala um pouquinho pra gente dessa pauta. Bom, a gente descobriu que existe uma droga aí chamada modafinil, que estão alardeando, estão divulgando aí que ela teria propriedades, já, né? Assim, é quase que um doping cerebral, né? A promessa de que ela pode turbinar o cérebro. Aí nós fomos atrás disso, fomos pesquisar e encomendamos a doutora Rosana Alves, que é neurocientista, psicóloga, ela é pesquisadora da USP e está agora lecionando na Florida Christian University, nos Estados Unidos. Pessoa realmente gabaritada para falar sobre o assunto. E ela foi atrás também desse assunto, pesquisou a fundo e parece que ela traz um alerta, né? Ela questiona aqui esse recurso, né? E na verdade aponta para o que nós já até imaginávamos, né? Suspeitávamos quando fomos atrás dessa pauta, de que existem maneiras saudáveis, seguras, de você turbinar a mente. E eu acho que também, assim, maneiras honestas, né? Exatamente. Porque a gente, vamos pensar em... um concurso, concurso público, uma prova. Aí você turbina a sua mente com essa pílula, que deve ter possivelmente um efeito colateral, que a ciência deve estar investigando. E aí, é uma droga, né? E aí você consegue, nesse mundo corporativo muito competitivo também, né? Uma pessoa turbinar a mente assim, não é uma coisa muito honesta, né? Nós temos alguma, né? maneiras saudáveis e as maneiras saudáveis que a gente apresenta há décadas, né? São as que funcionam, né? Eu estou lendo um livro agora sobre inteligência, sobre a questão do exercício físico aliado ao turbinamento real do cérebro, né? E o autor, que é um escritor de Harvard, um pesquisador de Harvard, apresenta realmente os benefícios de uma vida ativa para você fortalecer os neurônios, a mente, o funcionamento cerebral, sem precisar realmente apelar para esses recursos que, além, como você disse, né, Agatha, não serem muito honestos, né? Sempre trazem efeitos colaterais, porque são artificiais. Né?
Vamos deixar aí para o telespectador, também para o leitor da revista, algumas dicas, né? Assim como turbinar o cérebro com exercício físico, com boa leitura, o descanso também, né? Ele vai ajudar o nosso cérebro. Uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, eu acho que é por aí, né, Michel? Sem dúvida. É isso então, gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, é sempre bom essa troca de informações com a revista Vida e Saúde. E agora é hora de culinária. Você que já viu aqui antes da dica revista Vida e Saúde, você viu que a gente vai fazer abóbora ao forno. É uma abóbora japonesa bem versátil, bem deliciosa. E agora o Felipe, tem gente que gasta um tempão descascando essa abóbora. Perfeito. E ela é dura. Ela é muito dura e ela é muito difícil de descascar realmente. O pessoal em casa está certo. Porém, que a gente esquece é que na casca também possui muitos nutrientes bacanas dessa abóbora. Então, o que eu vou fazer com ela? Olha, eu vou pegar primeiramente a abóbora e vou tentar abrir ela ao meio. Tem gente que gosta de descascar ela tentando segurar e bater ao lado, assim, para ver se dá solta. certo. Dá certo. Mas o ideal sempre, pessoal, é que você tenha uma base firme para trabalhar. Aqui você vê que ela fica sempre pulando. Então, mesmo que você vá descascar ela, você tem que abrir ela ao meio, ok? E ela fica muito macia rapidinho. Então, apesar dela ser dura para descascar e às vezes para você cortar, o Felipe já fez ela chips também, ficou uma delícia aquele chips. Chips de abóbora. Ela amolece muito rápido. Perfeita. Questão de minutos na panela de pressão, assim, 2 minutinhos, se bobear, ela derrete. Derrete, aí vai virar um purê. Olha, também o pessoal aqui gosta de fazer ela assim, a gente coloca um pouco no micro-ondas, dá uma amolecida nela e tira a casca com mais facilidade. Ah, eu também. Quando eu tenho que tirar a casca para fazer um purê, eu tiro dela já cozida. Eu coloco no forno, deixo ela amolecer, aí eu tiro a casca, tira melhor. A casca. Perfeito. Teru, eu não vou usar da abóbora a semente por enquanto. Essa semente ela também tem muitos nutrientes. Quem quiser deixar secar e plantar na sua casa ou depois assar no forno, fica à vontade. Dá para lavar, deixar secar no sol, fazer na frigideira, no forno. Ela é um vermífugo excelente. Excelente, delicioso. Põe um pouquinho de sal, né, Teru? Vocês estão plantando a abóbora cabotiã aqui na clínica ou essa é comprada? Olha, a gente planta, mas às vezes, como a gente usa todos os dias, não nós dá conta da demanda. Damos conta da demanda. Lembrei de outra coisa que dá para fazer com a abóbora. Oba! Pão. Pão de abóbora, olha só. E não para de aparecer receita, hein, Teru? Doce de abóbora, pão de abóbora. Cada uma. Torta de abóbora americana, pumpkin pie, né? Pumpkin pie. Não é com essa, mas é abóbora. É abóbora. E tem os mesmos nutrientes, sempre vai continuar com aquela mesma base e isso é perfeito. Tô com vontade de comer uma pumpkin pie. Você podia trazer pra gente uma receita boa aí, né, Felipe? A gente pode fazer ela aí no outubro. Não, vamos fazer qualquer hora, não precisa esperar não, vai, antes disso. Antes disso, perfeito. Quem sabe na próxima semana aí não tem aí a pumpkin pie pra nós. Pra gente cortar a nossa abóbora em fatias, eu começo a fazer assim, gente, olha. Escolho um lado e vou tirando então as minhas fatias de um lado e de outro. Você quer fatias grossas ou finas, Felipe? Se você quer essa mais rápida, então aí você vai fazer fatias fininhas assim. Se eu quero ela um pouquinho mais demorada e com mais carne, aí sim eu começo a engrossar ela, eu deixo ela como eu quero, ok? Vou fazer alguns pedaços aqui, Teru, pelo menos a metade, pra gente jogar no forno ali e provar ela rapidinho. Pronto, aqui, olha só. O último pedacinho. Olha o dedo, eu já cortei muito meu dedo cortando a abóbora, viu? Aqui, Teru, sabe que eu entrei na clínica fazendo abóbora. Ah, é? Foi minha primeira praça de trabalho. Tem gente que entra na cozinha descascando batata, você entrou cortando abóbora. Cortando abóbora, descascando abóbora, todos os dias eu que era responsável por fazer a bandeira da abóbora. Legal. E eu cortei também bastante os dedos aí da nossa abóbora. Olha que legal, gente. Eu vou fazer aqui umas camadinhas e tudo. Pode ser sobreposta também, não tem problema. Não tem problema. Você pode colocar uma sobre a outra, que não tem problema. Fica até demais. Coube. Coube todas, perfeito. Para terminar o nosso tempero, eu vou colocar então sobre ela a cebola. Ok. Deixa eu colocar um pouco mais para cima. Vou colocar a cebola. Jogo nela. O alho.
aqui, esse dentinho de alho vai cair muito bem. Ô Felipe, quero aproveitar enquanto você está temperando aí, porque é só jogar os temperinhos, né? Só. Quero mandar um beijo para um grupo de amigos meus que acompanham o Vida e Saúde, que tem feito essas receitas assim muito. É o MAM, Melhores Amigos do Mundo, do IASP. E a gente até combinou que quando a receita fosse mais ou menos, eu ia fazer um sinalzinho. Quando a receita fosse boa, eu ia fazer outro sinal. Eu não estou fazendo, viu, gente? Porque as receitas estão todas ótimas ultimamente. A Annelise, a Juliana, a Cibele, muitos amigos nossos, a gente se reuniu, são amigos ex-alunos do IASP, e a gente fez um grupo e olha, tá todo mundo numa vibe de cozinhar. A Dani Arruda, a Ana Bárbara, a Rebeca, tô falando só mulherada, né? Mas tem o Azeitona, tem o Bezinha, tem o Vinícius, tem muita gente reunida no grupo que assiste o Vida e Saúde e principalmente a parte das receitas. Beijo pra vocês, viu, gente? Olha, continuem firmes aí. Estão fazendo atividade física e estão se alimentando melhor. Bastante. Então deixa um beijo meu também para eles. Olha, um beijo aí, um incentivo para vocês continuarem cozinhando e nesse estilo de vida. E eu lembrei da Meg também. Vamos ver, eu vou lembrando de mais gente aqui. O grupo é grande, tá? Tem a Beck também, que mora lá longe. Tem a Lili, que mora também nos Estados Unidos, e a família dela. Você falou nos Estados Unidos, Teru, e a Angola também, que assiste bastante a gente. Mandar um beijão para Angola, todo mundo que tá lá na Angola, aquele beijo carinhoso nosso. É muito bom que vocês assistam a gente aqui, um carinho grande por vocês. É verdade, eu também tenho bastante gente no meu Facebook pessoal e também Dúvida e Saúde da Angola. O pessoal da Angola é muito carinhoso e a gente tem realmente um privilégio de ter essa troca, né? De mandar coisa lá boa para lá, eles devolvem carinho. Não só programas, eles não só assistem programas Dúvida e Saúde, mas outros programas da TV Novo Tempo. Que bom. Muito bem. Teru, olha aí, como é que ficou bonito, Teru. Ficou lindo mesmo. Aqui eu posso levar desta maneira, ele carameliza no forno, ou eu posso cobrir com papel alumínio e ele termina de cozinhar e fica macio. Agora, uma dúvida. Então, se a gente levar assim, não vai ficar seca a abóbora? Não, não. Porque aqui ele não colocou nenhuma gota de alho. Você acabou colocando azeite aqui, Felipe? Ainda não. Eu posso fazer o seguinte, posso colocar ele no final ou eu posso usar ele sobre a nossa abóbora. Pra assar já. Pra assar já e pouquinho, nada de... Aqui na clínica, gente, eles fazem sem óleo nenhum. Tempera quem pode, porque não é todo mundo que pode, né? Na hora de servir. Então, talvez se você esteja passando por um momento de dieta mais restritiva, não põe o azeite agora, põe um pouquinho só na hora de servir. Olha que lindo que tá esse prato bem brasileirinho, né? Amarelo, verde e nutritivo. Com certeza. Posso provar? Fica à vontade, Teru. Bom apetite. Olha como é que ela fica macia, gente. Totalmente molinha. Vou cortar aqui um pedacinho. A casca também é para comer. Se você fala, ai, Teru, mas eu não gosto, ela é dura. Não é dura. Se você coloca na boca, você vai perceber que ela derrete facinho também. E ela tem carregada de nutrientes, rica em ferro. Tá dando água na boca, Felipe? Um pouquinho aqui, já só, já você Teru, come. Babando. Não só essa receita, né, Teru, mas muito mais receitas, tá lá no blog, pessoal, não percam, vão lá também, retire suas dúvidas, procure no blog outras receitas maravilhosas. Agora é o seguinte, essa aqui você usou um manjericão. Usei um manjericão. Tá com um gostinho diferente. Manjericão puxa a nossa família, né, aquela coisa de italiano forte, então eu acabei usando manjericão. Muito bom. E se você não gosta da casca, tira a casca e come assim mesmo, tá bom? Ó, o Vida e Saúde propõe muitas coisas boas. Se você vai colocar em prática, é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que vai fazer muita diferença na sua vida. Esse tipo de alimentação vai melhorar o seu intestino, vai melhorar o seu humor, vai deixar você mais leve, vai render mais no trabalho, porque é comida mais pesada, que demanda mais do seu estômago, vai demorar para liberar o sangue, para oxigenar mais o cérebro. Então, realmente vale a pena você investir tempo, investir também empenho para apreciar e curtir também essa alimentação. Porque também é duro comer uma coisa que você não gosta. Ah, com certeza. Ou que dá muito trabalho, coisas assim. Então... E tem outra coisa também. Às vezes você não gosta de abóbora, nunca comi, nunca gostei, minha mãe fazia, eu não gostava. Mas agora você está em outra fase da vida, tá? Quem sabe tá na hora de começar a ampliar os horizontes, provar. Olha, eu já dizia um amigo meu que para você gostar, você tem que provar 7 vezes. Se depois das 7ª você não gostou, realmente você não gostou. Então prove 7 vezes, comece hoje.
Tá certo. Obrigada, viu, Felipe? Imagina, obrigado, meu Teru. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais Vida e Saúde para você. Fica com Deus e até lá. Tchau.